Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos verificar aqui se a internet está tudo certo. Boa noite. Boa noite, Cristina. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vanilde. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Pessoal, deixa eu te apresentar primeiro, tá? Então, agora eu vou apresentar aqui o meu convidado de hoje. Ele é o Dr. Valdemar Castro Júnior, cirurgião dentista, especialista em fisiologia pela Escola Paulista de Medicina, professor de fisiologia por 20 anos, é isso mesmo? 28. 28 anos. Não vamos contar a sua idade, não, né? Não, melhor não. Tão jovem! Na Universidade Metropolitana de Santos, embaixador da paz, Suíça, França. E assim, gente, eu ficaria aqui uns 15 minutos, pelo menos, falando tudo que eu sei sobre ele, né? E o que mais me encanta nele, porque eu não consigo chamar ele de Dr. Valdemar, porque, gente, ele é meu primo. E eu tenho muito orgulho disso, eu falo de você para todo mundo. E eu só consigo chamar ele de Júnior, gente, não tem jeito. Não. Mas o que mais me encanta nele é que ele é um apaixonado pela natureza. Eu falei certo? Certíssimo. Apaixonado desde bem pequeno e atualmente, nos últimos 14 anos, louco por abelhas. Então Também. hoje eu quero que você fale tudo, porque eu sei que quando você pega algo para fazer ou para estudar ou para entender, eu te conheço, eu sei que você vai estudar em profundidade. Então eu quero que você fale, eu quero que você conte tudo pra gente. Tá bom, então, já que é assim, então vamos bem do início, né? Como que começou assim esse amor pela natureza? Com 5 anos de idade, eu fui morar por um tempo lá na casa da avó, a avó Inês, né? Sim. A nossa avó, que tinha um jardim gigante. E eu, filho único, ficava lá no meio das plantas e cada vez olhando mais, olhando, chegou um momento que parecia que eu entrava nelas, sabe? Uma conexão, sem saber absolutamente nada de botânica, óbvio, né? Com 5 anos. Mas eu conseguia distinguir, por exemplo, se elas eram da mesma família, sabe? Se estavam crescendo, se estava sofrendo, se não estava, bem tenro. Isso já foi a parte que já me despertou para a natureza. Quando eu fiz assim uns 10 anos, eu ganhei do meu pai um peixinho. Aí, que nem você falou, né? Aquela mania de, enquanto todo mundo estava jogando bola, eu com livros e livros de peixe estudando origem, nome científico, alimentação, comprei meu primeiro aquário, né? Era muito difícil, né? Comprar era caro os peixinhos, tudo. Fiquei assim viciado por ele. Até hoje Fascinado. sou. Aqui em casa, eu fiz um lago de carpa, cavei, elas eram assim, eu tenho 20 carpas gigantes aqui, minhas queridinhas, já há 16 anos, tem aquário de água salgada. E nos últimos 14 anos, eu entrei para o mundo das abelhas e junto com as abelhas, para alimentar as próprias abelhas, também colecionar árvores da Mata Atlântica, do nosso bioma, que estão em extinção, frutíferas da Mata Atlântica. Eu tenho 70 árvores em vaso aqui em casa. 38 caixas de abelha. Minha casa não é grande, mas parece uma floresta amazônica. É lindo, é lindo. De fim de semana, sempre, eu, graças a Deus, encontrei uma pessoa, minha esposa é a Thalita, né, que já fez a live com você, que Sim. também gosta muito assim da natureza, e a gente vai para o meio do mato, assim, navega 1h30 saindo de Paraty e tudo, e aí vai dormir bem longe mesmo, assim, de cidades, porque é o nosso ponto de descanso e de reenergização, sabe, do cansaço da semana. Então, sempre no mato. Essa parte com a natureza, assim, é fabuloso. Eu amo muito, muito. Eu sei o quanto você ama. E aí, assim, você começou a ter as abelhas e é uma espécie que não tem ferrão, é isso, Isso. né? As abelhas,
O que a gente está acostumado a ver aqui, que até algumas pessoas têm medo, aquela abelha que pica, ela não é brasileira. Ela foi trazida pelos portugueses, apesar de na internet estar como ela foi trazida no século XVIII por um francês, não, aquilo era para produção de mel. Mas as primeiras abelhas mesmo chegaram no Brasil no século XVI para fazer velas para poder rezar as missas. Tá? E aqui elas se deram bem, se adaptaram e agora fazem parte, né, do nosso, do Brasil inteiro, nós conseguimos ver. Ela é da família, essa família Ápide, dividida em duas tribos. Uma é a que faz a tribo Apidae, que é da Apis mellifera. A Apis mellifera é essa abelha que pica, que nós conhecemos muito bem, que tem esse mel que se vende em supermercado e tudo mais. Tá? Muito boa produtora, faz um mel também com qualidades, todo mundo sabe, a própolis que ela faz, excelente. Só que o Brasil tem mais da metade de todas as abelhas da outra tribo, que é a tribo Meliponidae, que não tem ferrão. Nós temos, das 600 espécies que existem só no mundo tropical, o Brasil tem 330. Eu aqui em casa tenho 13 dessas espécies, porque eu não posso ter de outros biomas, eu gosto de ter do nosso bioma realmente, né? Então eu tenho 13 dessas espécies. Elas são, o que elas têm de diferença assim da abelha normal? A abelha normal que normal que eu falo, a Apis mellifera, que é a que pica. A Apis guarda o mel em favos, feito de cera. As nossas fazem potes de mel. Interessante, mais ou menos desse tamanho, faz um pote, aí vai colocando o mel é um pouco mais, falar assim, fluido, não é tão denso quanto o da Apis mellifera, então ele entra em fermentação para ser guardado. Olha que inteligência, ela deixa aberto aquele pote enquanto está fermentando, ela percebe quando acabou a fermentação, ela fecha e fica como se fosse um vinho dentro de um barril guardado o tempo que for necessário. E o mel é a parte para alimentar as adultas e os ovos, seria a fonte de carboidrato. E, além disso, esse mel das nossas, ele tem algo a mais. O quê? Que é o quê? Ele é guardado em pote que é feito de cera com resinas de árvores e plantas. Então, quando ele fica lá guardado após a fermentação, e mesmo durante a fermentação, ele vai recebendo essas substâncias que, além de dar um sabor diferenciado, cada espécie vai produzir sabores diferentes dependendo tanto da planta que ela visitou para coletar o néctar, que vai ser feito o mel, quanto também da resina que faz parte daquele pote. Incrível. Então, os sabores são maravilhosos. Divina. Sem falar das propriedades medicinais que tem já no mel, além disso, acrescidas das resinas. Então, o mel da abelha sem ferrão, ele é bem rico nessas propriedades, né? Nesses compostos orgânicos que têm função também medicinal, já comprovado, tudo pela ciência. Sim, e essas funções que melhoram a nossa imunidade. Tem elas, basicamente, o mel mais comum, assim, mais conhecido, que inclusive vale a pena lembrar as pessoas, o mel de jataí, quando a gente vê na feira 1 litro de mel de jataí a R$ 50, é totalmente falso. A jataí, Eu já fui enganada. A jataí produz por ano. Eu tenho aqui, acho que 8 colônias de jataí. Por ano, um copo, 250 mililitros por ano. 1 litro vai estar entre 800 a R$ 1.000 um litro. Então, nunca poderiam vender esse valor. E o mel dela é saborosíssimo. É uma coisa... Olha, ele é frutado, ele não é enjoativo. É uma coisa assim incrível, incrível, de sabor, sabe? E também de propriedades medicinais. Poxa, como é bom a gente saber informações de qualidade, né? E uma das coisas é justamente isso, a gente não ser enganado, né? Isso. E muitas vezes, sim. E tem duas maneiras de ser enganado pelo mel. O mel comum da Apis mellifera, né? Porque esses méis das nossas abelhas são muito mais difíceis da gente encontrar, porque mesmo sendo nossos, com propriedades muito grandes mesmo,
além das medicinais, sabores, eles são assim especiais. Alguns são mais amadeirados, outros mais assim cítricos, outros com tons assim floral, sabores muito diferentes, bem distintos. Sim. Então assim, até muitos chefes de cozinha, inclusive, sabe aquele chefe, acho que é Atala, Sim. ele Alex ele cria, Atala. ele cria Ah, jataí, tem várias é? colmeias na casa dele e ele utiliza em alguns pratos, porque são mais gourmets, assim, ele tem sabores Uau! diferentes. Agora, voltando à qualidade, tem duas maneiras dele ser falso. Uma Hum. fazendo realmente um xarope e colocando aroma artificial de mel, que a gente vê bastante. E outra, as pessoas alimentando as colmeias com uma mistura de açúcar e mel. Nossa, Aí ele vai ter um sabor muito próximo do mel, mas ele é sacarose. Por- poxa vida. Porque como que a abelha faz o mel? Ela vai coletar das flores, e as flores não produzem sempre a mesma qualidade de néctar. Tem néctares mais fluidos, outros são mais concentrados, a quantidade de açúcares. E esses açúcares, eles têm mais glicose, frutose e um pouquinho só de sacarose. Esse pouquinho, ele vai conseguir ser convertido em frutose e sacarose, né, que a sacarose é um dipeptídeo, um disacarídeo, através de enzimas da abelha. Então não fica praticamente sacarose. Hum, E aí, além disso, vai ter tem vitaminas, tem alguns aminoácidos, porque vem realmente do reino vegetal, né? Ela vem perfeita. É bem diferente de você colocar, e nós somos enganados assim muitas vezes com esses méis. poxa, é triste saber isso, né? Mas por outro lado é bom a gente, como eu te falei, ter a informação de qualidade para justamente não ser mais enganado, né? Tem como fazer teste com iodo, mas ninguém vai ficar pegando iodo fazendo teste. Sim, Sabe uma maneira de ver? Se como? você vai no supermercado e Ah, você percebe que o pote ele está cristalizado, hum. a gente pensaria o oposto, né? Puxa, cristalizado é porque tem muito açúcar. Não. É esse que é o verdadeiro. E Ah, não aí, se você sabia. quiser. E ele é até gostoso, porque você come com colher, né? Hum, Ele fica pastoso, assim, como se fosse uma pasta dura. E você pode comer com colher. E se quiser, você pode, não aquecendo muito para não perder as propriedades nutricionais e medicinais, você pode pôr em banho-maria e voltar ao líquido. Então, aqueles que cristalizam, diferente do que parece ser, são os verdadeiros. eu achava que era o contrário, tá É, vendo? porque a gente faz, né, às vezes a calda cristaliza, e no caso desse mel, não, é o oposto. E como é que você chegou? Porque eu tenho falado com as pessoas, né, que assim, eu falo o dia todo. Meu trabalho é conversar o dia todo com os pacientes, né? Então, além de tomar água, né, para hidratar minha garganta, eu usava até recentemente aí uma pastilha que é um medicamento, né? Eu não sou contra medicamento, não é isso, mas é que constantemente não é uma coisa tão interessante de se usar, né? Porque eu sentia minha garganta arranhar e aí eu usava essa pastilha que é um medicamento. E aí, o dia que você me apresentou esse produto maravilhoso, eu vou lá e faço isso daqui durante o dia. Eu não preciso mais usar a pastilha de medicamento. Por que que eu Não, fiquei nós muito temos. feliz? Não estou precisando mais usar a pastilha de medicamento. Por que que eu fiquei feliz? Porque eu sei que este produto, ele só tem o que tem na natureza, ou seja, é compatível ao meu organismo. Exatamente, ele é um Como que você presente da natureza. chegou nessa genialidade? Conta pra gente. Bom, primeiro vamos falar o seguinte, vamos falar assim da inteligência e de algo muito especial que a abelha tem, que Hum, praticamente não, nenhum outro ser aqui na Terra tem isso que ela tem, além dessa inteligência, que a gente menospreza muito. Por ser um inseto, a gente pensa assim, puxa, ele tem só 1 milhão de neurônios, que para um inseto, entre os insetos, é um dos que tem a maior quantidade de neurônio. Nós temos no nosso encéfalo, né, não no corpo todo, no encéfalo só 86 bilhões, olha a diferença. hum. Só que elas fazem coisas que são inacreditáveis, assim. Nesses 14 anos, porque assim, eu vou trabalhar, eu chego antes, abro a minha colônia, eu ponho um plástico em cima, transparente. Eu vejo a rainha cuidando, assim, mandando fazer aonde ela vai botar o ovo, né, que se chama cápsula de cria, onde ela vai botar o ovo, ela conversando com as outras trazendo o alimento larval para pôr lá dentro.
É uma comunicação, é uma beleza. Olha, é algo assim divino. A palavra correta é divina, porque eu acredito, a força lá dentro é a atuação divina. E eu vou chegar lá daqui a pouco no que eu vou Eu comentar. acredito. Veja só algumas coisas que ela tem com relação à inteligência. Porque ela vive só 45 dias. 45 dias? A rainha não, a rainha vive 2 anos e meio em média. Mas as operárias, 45 dias. Desde que ela nasce, no primeiro dia, ela é cuidada. Tá. Então, desses 40 dias, sobram 44. Nos 44 dias, elas vão fazer todos os trabalhos que existem na colmeia. Que seria lixeira, ela vai ser babá, produtora de cera, porque o único material que é produzido dentro é a cera, o resto é coletado da natureza do reino vegetal. Ela vai ser guarda, vai ser dama de companhia da rainha, tem vários. Por último, vai guardar a entrada e só nos últimos, vamos dizer assim, 8 dias que ela vai coletar recursos. Ela sai da colônia. E o primeiro dia que ela sai, isso daí não tinha. Eu fui por observação e calhou de eu comentar com outro amigo meu que também queria, ao mesmo tempo, há 14 anos, essas abelhas. Naquela época não tinha informações nenhumas, agora tem várias pesquisas sendo feitas, né? Isso está crescendo bastante nas universidades, pelo Brasil todo. Eu reparei o seguinte: as abelhas chegam de manhã, elas têm um furinho assim, aonde fica uma guarda aqui, ó, como se fosse o meu dedo, tomando Nossa, conta. na Olha só, se portinha. vier um invasor, ela Ah, quer ser a primeira a sair para defender a colônia. é É incrível. incrível. Né? Se a gente for ver o ser humano, veja se o presidente da Rússia vai lá defender o Não. país. Não, ela fica lá, se vier, ela é a primeira. Então ela fica. Aí chega, amanhece, que elas vão querer sair para coletar os recursos, ela sai daquela posição e começa a sair abelhas. Nesse sentido, faz tchum, tchum, tchum. Elas vão viajar até 2 quilômetros atrás de 2 recursos, para quilômetros. qualquer lado da colônia. Ela sai, tem umas que vão para frente, outras vão para trás, 360 graus. Tá? E Incrível. eu percebia que tinha algumas que saíam, depois de ter saído umas 20, 50, 100, umas saíam, viravam de costas e ficavam olhando assim, voando, por uns 4 segundos, olhando para a colmeia. Aí depois ela virava e fazia o caminho que todas fizeram. Aí eu falei assim, puxa, eu creio que ela esteja memorizando o caminho, a casa, porque é a primeira vez que que ela está saindo, eu achei. E foi feita a pesquisa, era Era isso isso mesmo. A primeira vez que ela mesmo. sai, era isso. O que eu deduzi, né, de tanto, porque eu olho todos os dias. É o Eu seu converso com ela, observador, né? sabe? Abro a tampa, olho que dá, tchau, minhas lindas, vou trabalhar, volto. E aí ela vira, olha, pô, se eu olhar, vamos falar, nós humanos, olharmos um caminho pela primeira vez por 4 segundos apenas e voa 2 quilômetros, você vai achar a volta? Sinto muito, com toda a nossa Eu não inteligência, consigo, mas eu nem com o Waze eu nem conseguiria com achar. isso. É inacreditável, inacreditável a É uma inteligência. Ela sabedoria memoriza, divina. ela memoriza. E aí, não é só isso. Ah, outra coisinha também. Tem algumas que saem segurando. Logo, eu tenho até filmado da minha coluna assim, de manhã, saindo com umas pelotas, como se estivesse segurando uma bolinha assim. Durante a noite, elas têm que fazer as necessidades. Elas fazem num cantinho da colmeia, como elas são limpas, tudo. De manhã, elas fazem uma pelota daquilo e carregam e vão jogar mais do que 5 a 10 metros de distância, no mínimo, da colmeia. O ser humano joga na porta o lixo. Olha que inteligência. Aí vamos ver, elas saíram, jogou o lixo e vai coletar recurso, pegar néctar de uma flor. Tá, imagine uma floresta. Aliás, vamos imaginar mais fácil ainda. O Parque de Ibirapuera, que é o raio que elas conseguem, as abelhas maiores conseguem voar. No Ibirapuera, elas vão e acham uma árvore florida. Tem 360 graus, qualquer lugar, né? Em 360 graus saindo da colmeia. Ela achou, ela vai voltar e vai avisar para as irmãs que achou um recurso, para elas irem lá também, porque não pode perder isso. E sabe como que elas avisam? Isso é Isso eu não sei. inacreditável. Ela faz uma dança. Ela vem e ela dança. Vai balançando o abdômen. Para cada segundo que ela dançou, equivale
1 quilômetro. Olha isso. Como que Aí você pode? fala, então ela já tem, vamos supor assim, foi 1 segundo e meio essa dança, e é interessante quando isso acontece, inclusive quem descobriu isso ganhou o prêmio Nobel, porque ele associou isso à, à psicologia humana. Ok, ela fica dançando e as irmãs ficam todas olhando assim com você percebe uma atenção, uma concentração, é muito lindo, é divino isso. É divino. E aí ela fica dançando, volta, dança, volta. Então, se ela dançou 1 minuto e meio, desculpa, 1 segundo e meio, quer dizer que está a 1,5 km. Mas 1,5 km para onde? Para onde? 360 graus. Sabe? A inclinação que ela faz à dança é a inclinação que elas têm que sair em relação ao sol. O ângulo que ela sai, sabe? Ou seja, se ela dançou a 45 graus, quer dizer que quando sair elas vão tomar 45 graus Isso é e vai andar um incrível. quilômetro e meio, vai achar. Agora imagine numa floresta fechada, que eu estou dando exemplo do Ibirapuera, que é bem espaçado, não é uma Sim, floresta, né? É um parque. sim. Lá, se eu falar para algum humano, ache uma árvore no meio de todas do Ibirapuera, eu Impossível. não vou conseguir, nem eu vou conseguir passar e nem a pessoa Não. vai conseguir entender. Meu, Elas fazem isso de maneira eficiente e exata. As outras vão sair e vão percorrer a distância e chegar na árvore com mel. Claro que ela tem a vantagem, quando está chegando perto, o odor, que ela tem um odor muito grande. Inclusive, foram feitas pesquisas que elas têm a capacidade de conseguir sentir o odor de células cancerígenas no nosso corpo. ah, Quando elas é? foram treinadas com isso, por ter um odor, não, um olfato muito apurado, né? Então, assim, elas são realmente seres, assim, especiais demais, né? Porque você já pensou saber quanto tempo que a gente demorou na escola para aprender ângulos? Elas fazem isso de maneira natural. Então, eu estou tentando chegar no que você me perguntou, como que eu cheguei naquele produto, Sim, tudo, sim. né? E eu tô amando. Eu quero saber os Aí detalhes eu fui mesmo. vendo todas essas qualidades e falei, não, são seres, e ela ainda tem algo especial, sabe? E é um algo especial que serve para a humanidade mesmo refletir e muito, sabe? Elas trabalham com toda, que nem eu falei, elas fazem todos os trabalhos. E se você ficar olhando, para quem vê todos os dias, olha todos os dias, porque assim, quanto mais tempo a gente vai olhando, né, algo da natureza, você vai como se fosse entrando na mente daquilo, né, na energia daquilo, você vai reconhecendo. E você percebe que a, a maneira com que elas trabalham é uma devoção tão grande, é uma devoção total. Ela acolhe, por exemplo, o melhor néctar. Se fosse o ser humano, sabe o que ele ia fazer? Porque eu falei que tem vários tipos de néctar, né? Alguns melhores, outros são ruins. O que o humano ia fazer no meio de 1.000 pessoas? Opa, eu vou guardar isso daqui para mim. Claro. Ou pelo menos para mim e para minha família. Isso seria o normal. Não, elas chegam, Não. elas querem pôr para o conjunto, para todo. E é uma devoção, é um amor. Então, o que elas têm de especial é o amor. Mas não é o amor normal, é um amor incondicional. Elas trabalham pela vida mesmo, elas se doam totalmente pelo conjunto, sabe? Pelo grupo, pelo todo. A adoração que ela tem pela rainha, pelas outras irmãs, é a mesma que ela tem por ela. E a gente chega à conclusão o quê? Que é exatamente o que Jesus veio falar para nós. Ele veio aqui, o principal de toda a passagem dele, tudo que ele sofreu para tentar passar para nós, o que foi de mais assim importante? É amar o próximo como eu vos amei, né? Eles trabalham nessa frequência. É um ser muito especial que deveria de ensinar muito a gente. Sabe o porquê disso? Olha agora esse exemplo que eu vou dar. Isso é assim, inacreditável. Inacreditável. Ah, na natureza, essa época do ano, assim, que é primavera, verão, elas têm muito recurso, né? Tem muitas flores, tudo, elas começam a crescer o número. E elas vivem dentro de toco de árvores, oco de árvores, de buracos, as nossas. Por isso que elas não precisam de ferrão, elas são protegidas dentro do toco. As outras que vieram da Europa, elas ficam fora, então elas precisam ter o ferrão, não é uma maldade, Entendi. é uma adaptação da Sim. natureza. As nossas, na verdade, essa sem ferrão é até incorreto falar. Ela tem um ferrão, tinha,
há milhares de anos atrás, devido a essa proteção que ela tem dentro das árvores, não tinha mais necessidade, ela perdeu, atrofiou. Então é uma abelha sem ferrão, mas é um ferrão atrofiado. Bom, voltando ao raciocínio. Chega essa época do ano, tem muito alimento, muita oferta de alimento, elas começam a se multiplicar, crescer, crescer, crescer. Aí um grupo sai e vai procurar uma nova árvore. Inclusive nessa época eu até coloco casas provisórias para elas. Por quê? Porque hoje em dia não tem mais tantas árvores grossas como tinham antigamente, né? Antes da colonização, antes do ser humano estar aqui. Então, elas vão achar, se não achar, elas podem morrer. Então, elas entram nessas caixas e eu faço uma caixinha de madeira para elas. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que quando aumenta a população, ela vai procurar uma nova casa. Uhum. Aí ela acha essa casa, ela volta e fala, achei. Aí ela começa a pegar recursos da colmeia mãe e levar para esse buraco novo, para essa árvore nova. Vai levando, levando, levando. Quando ela monta os potes de mel, potes de pólen, porque ela pega pólen da natureza, que tem 12% de proteína, ela fermenta aquele pólen e se transforma entre 31 a 34% de proteína, após a fermentação. Aqui os indígenas, né, chamavam de samburá. Nós chamamos, quando ela guarda, ela fermenta e guarda dessa maneira. Então ela vai preparando aquela casa. Para quê? Quando estiver tudo preparado, ela volta lá na colmeia e fala, está pronto. Aí uma princesa sai, faz um voo nupcial, é fecundada, em vez de voltar para casa, ela vai para casa nova. E forma uma nova colmeia. É muito lindo. Só que ela tem que ficar ligada por uns 2 meses com a mãe. Porque ainda tem que nascer as primeiras abelhas para fazer todo o trabalho. Só depois de 2 meses que ela realmente vira uma outra colônia independente. Isso é com a perfeição da natureza. Tá? Isso é que acontece na natureza. Agora, olha o exemplo que eu vou dar. Porque eu comentei do amor incondicional que elas trabalham entre elas, né? Que deveria de ser um exemplo para a natureza. Só que agora a gente tem também um exemplo como o ser humano é imperfeito, como ele precisa ainda melhorar muito a humanidade. Nós sabemos disso. Nós estamos muito longe daquilo que ele veio aqui para ensinar para a gente, né? Nós não seguimos, a humanidade não segue nem um pouquinho do que ele pediu. E olha só o exemplo. Quando a gente tem elas em casa, você coloca ali em caixas, que parece apartamento. Você vai colocando um módulo em cima do outro e vai aumentando. Essa época do ano, elas crescem, o que você faz? Você pega 2 ou 3 andares e põe numa outra base. Você vai tentar fazer 2 colônias. Aquilo que aconteceu, o exemplo que eu falei agora, que aconteceu na natureza, a gente faz de uma maneira artificial. Coloca, e aí vai ser eleita por aquelas moradoras lá, uma princesa que vai ser fecundada e formar uma nova colônia. Porém, devido às nossas imperfeições de estar perto, o animal, ele tem, que nem um cachorro, quando a gente não fala que o cachorro fica a cara do dono quando vive muito com o dono, por que isso? Essa convivência próxima, ele consegue pegar aquela parte do espiritual da pessoa e trazer para ele tanto a parte perfeita quanto a parte imperfeita, pela convivência íntima. Como ela está junto dos humanos, sabe o que pode acontecer? Elas são, olha o que eu estou falando, elas são isentas totalmente de egoísmo. Elas não têm vontade de poder, não. Elas se mantêm todas como sendo iguais. Sabe o que acontece? Elas podem adquirir, nesse processo de dividir, essa, vamos falar assim, frequência, esse negativo do humano, que é o egoísmo, que é tão comum na humanidade. E aí, sabe o que acontece? Em vez de eleger uma princesa, algumas jovenzinhas, na época de 8 dias de idade, assim, pela razão de pegar o egoísmo, que é inexistente, ela fala, não vou eleger rainha, eu vou ser a rainha. Só que ela é uma operária. Mas ela fala, ela quer o quê? Ela herdou do humano o egoísmo e a vontade de poder. E aí, sabe o que acontece? Começa a fazer potes tortos, os ovos, tudo, porque ela coloca em cápsulas de cria, assim, sai tudo torto, um para cima, outro para baixo, e ela bota ovo, as nossas abelhas botam ovo. Só que só nasce macho. Aí ferrou, né? Brincando, porque imagine uma casa só de macho. Não dá aí certo. Começa a sair tudo torto, o que acontece? Morre tudo. Depois de um tempo.
não vai para frente. E o que que isso mostra para nós, para a humanidade? Que se vivesse do jeito que Jesus falou, é a prosperidade, ganha, todos ganham, sempre prospera. Se tiver como os humanos vivem, que é com um pouco ainda de egoísmo, não é muito, é um pouco de egoísmo e um pouco de desejo de poder, não vai para frente. Vai colapsar todo aquele grupo, né, de indivíduos. Isso é fantástico. A gente toma da natureza, esse exemplo está mostrando para nós realmente, né, o que que é. Porque elas são seres assim muito, muito inteligentes e que têm essa frequência, elas trabalham nessa frequência, no amor incondicional, que nós não vemos isso daí. E aí ela vai produzir coisas, vamos dizer assim, que são especiais. Por exemplo, a própolis. A gente fala a própolis que é proveniente de resinas vegetais, né? Por isso que o correto não é o própolis, é a própolis de se falar. Claro que isso é besteira, mas só para Não, saber. mas é bom a gente aprender certinho. É. Então, a própolis, para que ela é feita dentro da colmeia? Para fechar frestas, né? Não entrar ar, para ela se proteger. E o principal, manter o ambiente com um controle microbiano. Olha o que eu estou falando, controle microbiano. Não é matar todas as bactérias, porque se morrerem todas as bactérias de uma colônia, elas morrem. Se morrerem também os fungos que estão lá, porque tem que existir um microbioma, como o nosso intestino, como a nossa pele, como a nossa boca, tem que existir um microbioma. Na parte vaginal, né? Nariz, boca, tem que existir. Qualquer alteração daquilo vai causar uma patologia no ser humano. E na colmeia, elas podem morrer. A ponto de, por exemplo, assim, se entrar, vamos falar um exemplo grande, um rato pequenininho numa colmeia, e as abelhas apis, por exemplo, matam esse rato. Elas não têm como colocar esse rato para fora. Sabe o que elas fazem? Não Elas sei. envolvem o rato com própolis e não vai ter um mínimo odor, ele vai ficar mumificado. Não vai ter proliferação bacteriana e elas não vão morrer. Se aquele rato ficasse sem a própolis, a colônia morreria. Então, isso já dá para perceber que a própolis tem uma função antibacteriana e bacteriostática, bactericida, tudo muito potente. Mas o mais incrível, com seletividade. E isso é muito incrível. Porque para o nosso organismo, por exemplo, claro, não é que eu sou contra medicamentos. Não, eu sou contra esse exagero, sabe? Assim, existe uma tendência, e claro, tudo é financeiro, tudo é egoísmo, tudo, para que a humanidade consuma isso, mesmo que a gente fique com muitos problemas, intoxicados, E vamos falar assim. E não precisava dependente, disso. né? A natureza tem muito. Você, né, nutricionista, sabe que tem muitos e muitos alimentos que têm funções, e a Exato. gente poderia se aproveitar disso. Não, pega sempre medicamentos. E nós temos esse, que é muito a própolis, que vamos falar assim, trabalharia como um antibiótico. Mas nós tomando, se a gente tomar um antibiótico, ele mata de maneira indiscriminada. Sim, E aí vai ocorrer o quê? Uma disbiose, né? uma Matar as desbiose. bactérias do nosso intestino, disbiose. Disbiose, todos aqueles fragmentos de bactérias que morreram, mais é, substâncias pró-inflamatórias produzidas durante esse processo vão cair na corrente sanguínea vai passar primeiro que vai dar uma inflamação sistêmica, a pessoa vai ter todos os sinais de uma inflamação do corpo todo, né, com essa Sim. desbiose, e até problemas, vamos ver assim, de cabeça. Sabe por quê? Ela passa a barreira hematocefálica, você sabe muito bem disso, né? Estou falando isso para as pessoas que estão assistindo. Passa a barreira hematocefálica, essas substâncias, e pode provocar, pode não, vai provocar estresse, ansiedade e depressão, Sim. por ter matado as bactérias. E aí, até voltar àquele bioma, porque cada pessoa tem o seu, é individual. Da mesma maneira que nós temos espíritos individuais, somos indivíduos, né? O nome já diz, com princípio inteligente individualizado, cada um. Nós temos também, o rosto é diferente, e o tipo de bactéria, a quantidade de cada um é de cada um. Nós vamos ter que voltar tudo aquilo. É como se tivesse uma inteligência. Como não? Existe uma inteligência, porque o nosso corpo são 100 trilhões de células. É óbvio que ela tem que receber de algo bem superior, né? A gente sabe muito bem disso. Que vai ter que voltar a fazer toda aquela multiplicação de bactérias. Isso pode levar de dias até semanas ou meses.
sabe, para voltar ao que era antes, por causa de um antibiótico que tomou. E nem sempre, claro, que tem vezes que ele é super necessário, que poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Não é Sim, isso, ele é sim. necessário. Porém, não da maneira indiscriminada. Que nós temos esse presente da natureza e a própolis, que tem uma ação antibacteriana extremamente forte. E a gente já deu para falar aí, né, no rato, no exemplo do rato, Uhum. no matar as bactérias que podem proliferar patogênica na colônia, vai fazer a mesma coisa no nosso corpo. De maneira seletiva, ela vai matar as bactérias patogênicas. Isso vamos falar Incrível. assim, é uma inteligência em um material. Por quê? Porque Sobrenatural. vem de um ser que vibra no amor. É óbvio Sim. que tem que ter algo especial junto, mesmo que seja matéria, né, vamos falar assim, a própolis, ela é especial. Ela vai conseguir matar as bactérias que fazem mal para nós, conservando aquelas que fazem parte de nós, porque praticamente a gente pode considerar as bactérias do nosso microbioma intestinal, bucal, como células nossas, né? Nossas, Sim. do nosso corpo, elas são nossas, elas não matam essas células. Então a própolis é um presente da natureza com uma função super eficiente. São em torno de 7.000 pesquisas, trabalhos científicos no mundo falando sobre a ação, as ações da própolis. Porque, por exemplo, nesse produto que você mostrou, tem a própolis vermelha. Já vou falar as qualidades dela, que ela é diferente de todas as outras. Ela tem ação, essa própolis vermelha, antimicrobiana, como nós estamos falando, antiviral, olha só, época de Covid, de H1N1, com atividade para H1N1, até para AIDS, trabalhos feitos em Cuba, mostrando a eficiência da própolis vermelha na prevenção de AIDS, de influenza H1N1. Olha que potente. Não sou eu que estou falando, isso são trabalhos, Uhum. então, antiviral, antiulcerativa, anti-inflamatória e anticâncer. Não é Incrível. essa coisa. É muito comum a gente ver por aí também em produtos naturais, anticâncer, anticâncer. E você vai ver, não é nada daquilo, né? Foi um fake que aconteceu. Não, isso eu estou dizendo de trabalhos, por exemplo, tem um trabalho de 2014 falando aonde especificamente, são vários trabalhos, só de anticâncer. Ó, esse daqui é um livro bem técnico, tá? Uhum. Ele não é assim, explicando própolis de uma maneira. Não, é técnico, é extremamente químico. Só Certo. de própolis de antitumoral, olha aqui a quantidade que tem isso daqui de trabalhos, e ele é só até 2014. Nós estamos 10 anos depois. Tem muito mais do que isso. E tem um de 2014 que ele fala aonde que ele age realmente, né? Ele vai ser antimutogênico, ou seja, não ocorrer o câncer, então uma prevenção de câncer, porque você sabe, o câncer começa durante a divisão celular, Uhum. né? Através de fatores, podem ser genéticos ou fatores externos, cancerígenos, assim, cancerogênicos que poderia promover. Então, ele é antimutogênico, não vai ocorrer a mutação, previne a mutação. Antimetástase. Então, a pessoa que já tem um câncer previne a metástase, ou pelo menos diminui, não é que previne, diminui a metástase. Para quem não sabe, metástase é quando a célula de um câncer vai sair e vai atacar, vai se proliferar em outra parte do corpo. E de que maneira que nesse trabalho de 2014 ele mostrou especificamente aonde que age? Ele vai ativar a célula Natural Killer, NK, NK. as células T, né, provenientes de células T. NK é o quê? O nome já está dizendo, Natural Killer. É uma célula, eu faço analogia quando eu dou minhas aulas de fisiologia, é uma célula do nosso sistema imune, como se ela fosse uma pessoa cega. Ela vai passando de célula em célula do nosso corpo. Nós temos 100 trilhões de células. Então ela vai apalpando. Quando ela percebe que uma célula ou foi infectada por um vírus, ou ela ocorreu mutação e se tornou cancerígeno, um tumor benigno ou maligno, o que ela faz? Opa, essa célula não pertence mais ao organismo. E ele pega, ele elimina aquela célula ou induz a uma apoptose, para a célula mesmo morre. Então eles já provaram que a própolis age ativando as células natural killer. Além disso, isso eu estou falando contra câncer, e contra infecções em geral, ela estimula macrófagos, os neutrófilos, tá? E estimula linfócitos T e B, ou seja, fazer anticorpos. Então veja que presente que nós
temos da natureza, né, para proteger, é uma proteção para o nosso corpo. E a própolis vermelha, que é o que tem nesse produto especificamente, foi feito as primeiras pesquisas, porque agora já se descobriu mais substâncias. Foi feito com espectrometria e ressonância magnética nuclear. Foi descoberto 14 componentes e 6 componentes são flavonoides, ou isoflavonas, especificamente flavonoides, que não existe em nenhuma outra própolis do mundo. Essa própolis vermelha é brasileira, tá? Não existe nenhuma outra. E um desses flavonoides, a medicarpina, olha que atuação também com inteligência. Por exemplo, existe a mononucleose, né? Que a gente tem um monócito, que é uma célula de defesa que vai se transformar em macrófago depois, ele fica no nosso sangue, o monócito. Ele pode ser invadido por um vírus. O vírus entra dentro da célula. Quando se usa a própolis vermelha, ela não mata todos os monócitos. Ela vai matar o monócito que está... matar não, olha, mais inteligente ainda. Aquele monócito que foi infectado com o vírus da mononucleose, ele vai induzir a apoptose dessa célula. Ou seja, a célula vai se matar. Me fala, como que isso é incrível? É uma substância que induz aquela célula a morrer. Isso é incrível. Né? E ele não faz nada com a outra. Para a substância química, isso é muito especial, né? Porque mostra uma inteligência. Fala, poxa, mas inteligência em substância química? Como ela vai ser seletiva? Isso é incrível, incrível, incrível. E a própolis vermelha, ela vem da onde? Porque tudo isso que eu estou falando aqui já há um tempão, espero que não esteja cansando as pessoas. Acho que não, porque é muito, só o começo, muito curioso. Ela vem de uma única planta. Qual? Daí a qualidade da própolis vermelha. Por quê? É ruim a própolis marrom? Não. Maravilhosa. Mas o que faz a qualidade, vamos dizer assim, terapêutica de uma própolis, não é a abelha, é a região, ou seja, o tipo de planta que a abelha coletou. Porque própolis é feita da coleta, normalmente, de resinas do broto e botões de plantas. Na própolis vermelha é um pouco diferente, tá? Mas na grande maioria de resinas. Então a própolis marrom, ela é de uma variedade imensa. Então ela vai ter várias propriedades, mas ela não vai ter essas propriedades que eu falei, específica em tão alta qualidade. Ela é uma média, entendeu? Ela não é ruim, não é isso que eu estou falando, mas assim, você não sabe qual que vai estar mais alta e qual que vai estar mais baixa. Já na própolis vermelha e na própolis verde, você sabe a origem que ela foi feita. Então, essas que eu falei, antimicrobiana, antiviral, antiulcerativa, anti-inflamatória e anticâncer, são específicas da própolis vermelha, porque você sabe a origem. E olha a origem de onde que é. É de uma planta do litoral do Nordeste, e aí aparece um pouquinho dela só em Santa Catarina. É no Nordeste, para de ter, e aparece um pouco em Santa Catarina. Já é estranho até a distribuição dessa árvore. É a Dalbergia, é chamado também de marmelo do brejo, ou então rabo de bugio. É uma árvore do mangue. E para a abelha fazer a própolis vermelha, ela precisa de um outro elemento da natureza aí no meio. Olha que curioso que é isso, para fazer a própolis vermelha. Que é tão especial que eu já falei, né? Que tem 6 flavonoides que não tem nenhuma outra. Mas olha de onde ela vem. Precisa de um besouro estar nesse processo. Como? Esse besouro, ele bota o ovo no tronco dessa árvore de mangue, né? Dalbergia cassifolium, nome científico. Esse ovo se desenvolve no tronco, aí ele fica do tamanho de um firefly, como é que é? O pirilampo. Ele é assim, compridinho, preto, e aí ele vai sair quando adulto daquela árvore. Quando ele sai, ele faz um orifício desse tamanho, de 0,8 centímetros. E aquilo é uma ferida na planta. Quando ele vai embora, é como se ela sangrasse. Sai um exudato vermelho, cor de sangue, mas parecidíssimo com o nosso sangue. A abelha vai lá e coleta isso. Incrível. Olha que interessante. Incrível. A natureza, né? Como que um ser dependendo de outro. E olha uma coisa interessante que eu queria dizer aí.
esse exudato, que vão ter as propriedades, né, os compostos químicos que eu comentei, porque ainda vai ser acrescido de enzimas das abelhas, algumas bactérias, tudo, vão modificar isso. Tem já a maioria das substâncias. Ela tem também uma intenção, porque todo ser vivo, ele tem um dom divino. É a presença do Criador em cada ser vivo. Está em todos os seres vivos. O que faz ele ser vivo é a presença do Criador. E por ter isso, ela tem também intenções, sabe? Não só nós temos. Nós temos o pensamento, a cognição, mas ela tem intenção. A intenção de liberar aquele exudato é se proteger. Então é de proteção e cicatrização. Então tem também aquela intenção, a vontade da planta naquela substância. Quer dizer, se você for ver a própolis vermelha, tem todas as substâncias que eu falei, né? Esses flavonoides, esses compostos todos, mas uma intenção de proteção da planta. Que isso é importante também, porque é algo da natureza, coisa que não existe em medicamento alopático, né? É químico, é feito pelo humano, não é do criador, né? Não é da natureza. É Então, sintético. existe isso. Aí você me perguntou, como que eu cheguei no produto? Como? Então, essa própolis me deixou assim, Fascinado. doido, né? Porque é a própolis da própolis, é o máximo que tem no mundo. Porque o mundo inteiro tem própolis, a não ser os polos, tá? Que não tem, o restante o mundo tem. Mas como depende da planta, o Brasil, a variedade que tem, ele foi abençoado com quantidade. Só de frutas, aí saindo um pouquinho, eu falei que eu coleciono frutas da Mata Atlântica que estão em extinção, né? Inclusive, eu estou feliz da vida, porque é a primeira vez que que nem nome científico tem, ela deu, é um frutinho azul, coisa mais deliciosa e linda. Eu vou reproduzir para pôr vou devolver para a mata, né? Vou fazer filhotes Sim, dela. Bom, sim. voltando. Só de frutos da Mata Atlântica tem mais de 50 tipos diferentes. Sabe? Só frutinhas aqui. Juntando Amazonas, o nosso Cerrado, vai dar assim 2.000, 3.000 frutos diferentes. Olha que bênção que nós temos, né? Em frutos, em vegetais do reino vegetal. E aí a gente teve essa planta que a abelha conseguiu fazer algo tão potente como essa própolis vermelha. E aí eu falei, mas aí seria bom, já que ela tem tanta essa antimicrobiana, antiviral, é proteção isso, né? Sim. Para o nosso corpo, aquela proteção física para o nosso corpo. Eu falei, mas vou colocar algo a mais. O mel de jataí, que é a abelha mais distribuída no país, é a querida, né, do nosso país, ela é pequenininha, assim, tem 2 milímetros, e ela pega o néctar, guarda no potezinho que eu falei, mas esse potezinho também tem resinas vegetais. Os índios, por, vou falar, centenas de anos, utilizavam já o mel de jataí não só para alimentação, como também em feridas nos olhos. As comunidades antigas aqui do Brasil, bem de interior, pode perguntar, mel de jataí, eles vão falar, é para os olhos. Olha. Infecções nos olhos, até catarata, eles usam isso, né? Não estou falando de trabalho científico, estou falando do conhecimento da Isso. cultura antiga e indígena do país. E sem falar que ele é maravilhoso. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, já que ele tem essas propriedades, que é anti-inflamatória, antimicrobiana, tá? E antioxidante. Sabe por que também tudo isso daí? As substâncias que tem no mel do jataí. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Uhum. Por isso que ela mata tanta bactéria, o mel de jataí. Tem flavonoides, como alguns tipos de flavonoides, diferentes dos flavonoides que tem na própolis vermelha. Quer dizer, então são mais flavonoides com capacidades antimicrobianas, tá? E ácidos fenólicos. Falei, puxa, então é isso que precisa. Mas não foi só por isso que eu escolhi a mel de jataí. Porque quando a gente toma própolis, eu não sei se você já tomou várias própolis, né? Todas. A verde, a marrom, né? Existe a dourada no Amazonas. Ela tem um gostinho um pouquinho desagradável. Mesmo a gente Horrível. sabendo que é maravilhoso para a saúde, o gosto não é agradável. Não Quando é. você coloca o mel de jataí, ele fica agradável. E dá até vontade Foi de você tomar. isso. Hã? Foi isso, Júnior, que eu tenho falado para os meus pacientes. Porque o grande problema é isso. Eu prescrevo própolis. Só que eles sempre reclamam porque falam assim: olha, eu não consigo, chega a me dar azia, me dá enjoo.
Eu falei, você não tá entendendo. Esse aqui não tem esse gosto É amargo até que vocês já gostoso, se a gente conhecem. for ver. É impressionante. Eu, E é uma delícia. está aí, né, na posologia 2 vezes de manhã, 2 à noite, só que é difícil de você conseguir isso, porque é o agradável. Então, esse mel deu toda essa propriedade a mais, que já é absurdamente alta a da própolis vermelha, não tem nada igual no mundo, né? Ainda com essa atividade a mais antimicrobiana, mais proteção. Então, a gente pode dizer que para o físico, a gente tem assim algo, uma dupla extremamente potente. Mas eu pensei assim, nós não somos só corpo Matéria. físico, não somos só matéria. Deus nos criou também com um espírito, né? Nós temos também essa parte, vamos dizer assim, de vibração, de energia. Sim, Aí o que que eu coloco, o que que eu pensei? Em proteger isso também. Sabe, você vai, é que você sabe, né, que eu não bebo nada, sim, nem não tomo eu. nada, não gosto de ir em bar, nada. Sim, igual eu. Mas isso porque eu fui atleta a vida inteira, fui da seleção brasileira, já fui para mundial, tudo, então eu peguei esse hábito. Não é nada de mais, não tenho Sim, nada contra sim, é quem hábito beba. mesmo, né? Mas para mim, eu me sinto assim mal se eu vou num bar, não só pela bebida, o ambiente eu sinto pesado. Eu A não sei se a frequência. frequência é algo pesado, Tá. tá? Existe algo, porque existe a bebida em excesso é uma droga, Sim. existe cigarro, existem outras drogas. Então assim, é um ambiente que é pesado. Eu não gosto muito. Então, pensando nisso, porque quem aqui que está assistindo nunca passou frequentemente, vamos falar da parte física, dores de garganta, como você mesmo falou, resfriados, dores de garganta, tudo pronto? Coloquei própolis vermelha e mel de jataí. Só que também quem nunca pensou, nunca passou assim, sabe, de conversar com alguém, você estava bem, de repente você volta mal. Sugado, Você vai num lugar desse, né? Não é sugado de energia? sugado. Sugado. Você sai de lá desvitalizado, né? Sim. Parece que você passou o dia inteiro fazendo, trabalhando, correndo, e você estava bem minutos atrás. O que que é isso? É sugar, tirar a energia, realmente. E a pessoa, às vezes, até é uma pessoa boa, não é isso que eu estou falando. Pode ser boa. Ou um ambiente também. Quem nunca passou por isso? Você está muito bem, você chega num ambiente onde um casal, por exemplo, teve uma briga terrível há pouco tempo, você sai de lá irritado também Sim. com vontade não, com tendência à agressividade também. Isso existe. Isso provando que nós não somos só a matéria. Nós temos também uma parte frequencial, somos também espírito, né? Deus nos fez assim. Então, pensando nisso, já que era para fazer algo que seria para proteger, então eu coloquei também florais, são os florais de Saint-Germain. Então vai ter assim o emergencial. E o que são florais, para quem nunca ouviu falar em florais? A flor, a planta, todos os seres são divinos. Em tudo existe a presença, a divindade, em todos os elementos, até nos inorgânicos. Mas a planta ela é especial, ela preparou esse planeta para nós virmos, ela é a base de toda a alimentação, de todos os seres vivos. Toda a energia que nós estamos utilizando aqui veio do Sol, energia que eu falo densa, né? Para respirar, para falar, para correr, veio do Sol, passou pelas plantas, mesmo que a pessoa fale, mas eu sou carnívoro, mas a vaquinha comeu a planta. Então, passou pela planta e da planta é a energia transferida para nós. Então, todo movimento, todo pensamento, toda respiração que nós estamos fazendo veio do reino vegetal. Ele é especial realmente. Sim. A atmosfera da Terra, antes de ter vida, era metano. Ele produziu o oxigênio, tudo nesse reino. Então, elas são especiais. E ela capta essa luz do Sol, não só a luz que a gente enxerga, mas todas as frequências do Sol, que tem frequências também divinas, né, no Sol, Sim. e ela guarda na flor, porque, vejam, ela vai dar o fruto, ela vai dar a semente, vai ser um outro ser. Então, existe uma energia especial. E aí, cada flor tem o seu, então a pessoa que é o sintonizador, que faz os florais, consegue distinguir isso e faz os florais. E eu peguei e fez uma composição dos florais, tem ipê roxo, que é um tônico monstruoso, assim, você tem energia. Energia que eu falo, atividade, você fica assim, tem melissa, tem canela, lótus magnólia, e uma que as abelhas eu fiz porque, aí já não é de Saint Germain, eu fiz porque as abelhas me mostraram. Eu fui correr na cidade, aqui não tem muitas dessas abelhas, e principalmente das grandes, não existe. Eu vi 5 abelhas nessa flor. Eu falei, ah não, essa também vai ter que virar um floral. E aí foi feito dela também. Então tem para a nossa parte sutil, que é aquilo que eu falei, né, quando a gente se sente mal num lugar, para proteção, todos esses florais são de proteção.
mas eu ainda não estava satisfeito Meu Deus. para fazer esse produto. Já que é para proteger, vamos proteger, né? Aham. É para proteger o ser por completo. Somos mente, corpo e alma, corpo e espírito, então vamos proteger forte os dois. A jataí, ela é uma abelha de 2 milímetros, assim. Ela é muito pequena. Ela parece um pernilongo, que inclusive foi muito triste. Sabe na época que teve agora há pouco tempo aqui no Brasil de dengue? Sim, Não sim, teve teve. um surto de dengue muito grande? Sim. Muitas pessoas pensavam que era pernilongo, mosquito, e punham inseticida Ah, nelas, porque elas são tão pequenininhas que parecem mosquitos. Então, assim, nossa. muitas morreram nessa fase. Então, seria bom a gente conhecer. Se tiver um tubinho de cera e algumas abelhas que ficam voando, olhando para a cera, sabe o que elas são? As guardas da Hum, colmeia. E elas têm uma, uma intenção, uma energia de proteção tão grande que, mesmo tendo 2 milímetros, se vier um besouro que é 100 vezes maior do que ele para tentar entrar lá, uma formiga grande, alguma coisa, ela inutiliza aquele e ele não entra na colmeia. Ela consegue proteger. Então ela incrível. tem uma capacidade de proteção enorme pelo tamanho dela. E ela não protege picando, ela não protege causando dor, causando sofrimento. Ela inutiliza ele. Sabe como que ela protege? Ela gruda na asa, o inseto para de voar, ele não entra. Sem Ela se doou. ferir. Então, sem ferir. Então, o que eu pensei? Já que isso é também uma frequência, eu peguei a água, eu deixo dentro de uma colmeia de jataí por 33 dias, como se fosse uma água ungida, assim, sabe? É para pegar a frequência. E é de uma proteção sem a dor, sem causar problema. Fica lá 33 dias e é colocado também nesse composto. Eu não chamo É uma isso que água você... vibracional. Exatamente. Ela pegou a parte, vamos dizer assim, porque a água, existe ele já faleceu, né? Uhum. Japonês, ele era professor na Universidade de Tóquio, você já conhece ele. Sim, O Dr. Laír Ribeiro fala muito dele também, né? muito. Uhum. É Dr. Masaru Emoto. Remoto. Ele fez pesquisas congelando a água e fazendo flocos de neve. Que a natureza faz isso, né? Olha como o Criador é Brilhante. tão brilhante. Faz isso com a maior simplicidade e precisa de um maquinário super moderno para fazer esses flocos como a natureza faz. E aí o que ele fez? Ele pegou, por exemplo, 2 potes de água. Um ele colocou uma música ruim e falou palavras, eu te odeio, eu te odeio. E mandou aquilo para a água. E o outro ele falou amor, gratidão, colocou uma música boa e fez flocos de neve dessas duas águas. A água que foi falado eu te odeio, ela saiu horrível o floco de Horrível. neve. Eu Tudo vi. torto, né? Você já viu a Já, foto. já E a vi. água que falou eu te amo, amor, aquela Lindo. perfeição, Perfeição. tudo feito assim na perfeição divina. Então a água, ela é uma esponja energética. Por isso Sim. que ela é utilizada, né, pelas civilizações já há tanto tempo, realmente como isso. Porque ela tem. E a ideia foi essa, é colocado lá por 33 dias para pegar essa frequência da proteção, uma proteção mais limpa, sem causar sofrimento, e é colocado nesse produto, que eu não chamo de própolis. Sabe como é que eu chamo isso? Como? Composto sinérgico. Isso já entrou na minha mente, sabia? Porque você tem total razão. É um composto sinérgico. Porque, se você pensar, cada elemento, a própolis vermelha, antimicrobiana, Faz isso. protege, o mel de jataí, os florais, essa água vibracional, e eles trabalham Incrível. junto, um potencializando a ação do outro. Então eu chamo isso daí de um composto sinérgico, E é para mesmo. proteger a gente, para blindar a gente em todos os aspectos, de Sim. corpo e de alma, corpo e espírito, não corpo e alma, corpo e espírito. Proteção total. Foi com esse intuito. E ainda esse eu não sabia que ia ficar tão gostoso. E ainda O a sabor. mais saiu esse sabor gostoso. Aí eu não uso só 6 vezes ao dia, não. É o dia todo. Não tem problema. Não, e como ele é gostosinho, você vai, em vez de 2, vai tcham, 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 Eu 3, coloco um 4. monte. Não, É, e pela qualidade que me dá no dia, como eu te falei, poxa, era o dia inteiro usando pastilha alopática. Aí eu comecei a usar, não sinto mais dor. se E é super envenenando, agradável, e agora sabendo mais informações ainda, né? Porque
agora que eu entendi mais a respeito do produto, né? Eu fico feliz. E assim, na verdade não foi uma live, né? Foi uma aula, né? Por tudo que você me E disse. E eu desculpa, porque só eu fiquei sabia. falando aqui, você não falou nada, né, Milena? Não, mas assim, eu gosto de ouvir porque eu gosto de aprender. Eu falo sempre assim para os meus pacientes, para as pessoas que me seguem, eu falo, gente, quem aprende não depende. É, E a ideia que eu chamei ultimamente muitas pessoas para fazerem live comigo, pessoas que acrescentam, como você, né? Não é porque obrigado. só é meu primo, mas porque eu sei como você estuda, como a Thalita, né, estuda brilhantemente. Então, justamente para trazer informações de qualidade para que as pessoas sejam protagonistas da própria saúde. E isso não substitui o profissional da saúde. De Isso modo faz algum. com que você, pelo Não. contrário, isso você ajuda o profissional a entender quais são os seus problemas, suas deficiências, e aí você vai ser tratado de um modo mais assertivo, não é? E você falou uma coisa Exatamente. assim tão interessante, né, da questão do servir, né? Que você falou que o Senhor Jesus nos ensinou o quê? O amor ao próximo e servir, como as abelhas servem umas às Um exemplo outras. e tanto. A nossa função como ser humano aqui é servir. E nós dois estamos, junto com a Thalita, que eu sei que está sempre aqui com a gente, né? Nós estamos agora servindo o próximo com esse assunto que é tão interessante, porque quando a gente fala de imunidade, uma pessoa sem imunidade, ela não é nada. E você falou uma coisa tão interessante, uma não, né? Várias, mas assim, eu anotei algumas coisas aqui que me chamou muito a atenção, né? Além da própolis vermelha, né? Que, poxa, como o Brasil é abençoado, né? Não é? Muito. Muito. E por ter todas essas características, né? Como nutricionista, eu amo tudo que tem nutriente, que tem flavonoides, enfim. Mas a questão vibracional me chamou muito a atenção, porque, como você falou da água, né? Que como ela é uma esponja. E o nosso corpo, mais de 70% é composto de água. Sim, E nós vibramos na frequência do ambiente que a gente está, do que isso a gente daí. usa e do que a gente escuta. E, E é tão lindo, né, misturar tudo isso com o poder da palavra. Então, assim, além de tudo, eu não sei se você percebeu que nesse produto ainda tem esta frequência dessas palavras, né, que como se fosse entrassem nas nossas células e vai fazer nossas células vibrarem positivamente. Eu positivamente. entendi isso. Sim, ela vai trazer a perfeição divina da natureza também para nós. E nós somos a natureza. Sim, Por quê? A natureza é o Criador. E nós isso. também somos. O Criador está em cada um de nós. Então, já um alopático não é assim. Não é? Mas nós precisamos dele para Sim, casos extremos, casos sim. mais graves. Porque a natureza nos supre em tudo. Ela é maravilhosa. Os alimentos naturais, as ervas. Eu conheci um senhor lá, porque eu vou muito para Paraty, né? Sim. Chega, a gente trabalha, a Thalita chega de fim de semana, pega o veleiro e vai para o meio do mato. Ai, que delícia! E, não, demais, eu conheci um senhor que já, o avô dele ensinou ervas, plantas, era o único, porque eu comecei a conversar com ele, quem sabia dessas árvores que eu coleciono, né? Tem tudo nomes indígenas, ele sabia todas. Eu falei, puxa, pelo menos uma pessoa. Ele sabe de tudo. O que que eu vou... E os filhos nem querem saber disso. Eu quero filmar um dia aí com ele, subir a montanha lá, porque a mata nativa só está no topo da montanha. Uhum. Toda aquela floresta que a gente vê na Ilha Bela, em Santos, na Ilha Grande, tudo, já foi tudo plantação Tá. antigamente. Então, a vegetação mesmo pura está lá em cima. Ele sabe disso. Quando eu perguntei das árvores, elas estão lá em cima. Essas árvores que eu tenho aqui, desses frutos, não tem mais embaixo. Por isso que eu vou querer repovoar, né? E Sim. eu quero um dia filmar esse conhecimento que ele tem das árvores, que ele tem dessas ervas, do que ele usava antigamente, ver se existem estudos científicos em cima disso daí, né? Porque esse conhecimento antigo, olha, a chance de ser verdadeiro é enorme. Isso Uhum. daí eu não quero perder esse conhecimento, então eu quero ir com Sim. ele uma vez assim, para lá. Né? Sim. Agora, e nós temos isso aqui, não damos todo o valor. Eu lancei esse produto há um mês e meio atrás em Lisboa, em Portugal. Eu dei uma palestra dessa, assim, foi um auê, né? A dificuldade agora está para exportação, para eles importarem lá, mas logo, Imagino. logo isso daí já vai conseguir. Mas as pessoas ficaram fascinadas, porque, e nós temos isso daqui fácil. Aí até
as pessoas assim que viram falaram que ia ter um congresso de medicina integrativa, e aí eles aceitaram o estudo sobre a própolis vermelha, e eu voltei a semana domingo. Eu fui na quinta-feira à noite e voltei domingo. Eu dei uma palestra lá em Portugal também sobre a própolis vermelha nesse congresso médico que teve, que o Dr. Laíra Ribeiro teve o ano passado. Sim, Esse ano ele não pôde, ele vai o ano que vem e sim. tudo, para falar das qualidades dessa própolis vermelha e desse produto, né? Que ele é o completo, como a gente falou aqui. É um composto sinérgico, não é uma própolis. Composto sinérgico. Mas o uso dele principal, eu posso dizer assim que é como se fosse fisiologia. Olha, quem é da área de saúde sabe o que eu estou falando, né? Fisiologia é o estudo do ser em saúde, em equilíbrio. Então, ele é para prevenir, para manter o corpo em saúde. Isso, isso. Ele é para prevenção física e espiritual. Tá. Quando a pessoa já está numa patologia, eu vou lançar, já está, porque demora muito tirar o CIF, que é a Secretaria, né, de Uhum. Agricultura aqui do Brasil. Eles são muito criteriosos e E tá certo, né? rígidos, tá Ótimo. certo, sim, sim, para ter qualidade, para poder também os outros países saberem que o Brasil tem essa qualidade. Sim, Eu vou lançar só o extrato de própolis, perfeito. com água vibracional, mas de outra abelha, Ótimo. que é uma abelha que é o fazer acontecer. Qual é a ideia disso? Que legal. A pessoa que já está com uma patologia, ela já está alterada, Uhum, física e energeticamente. uhum. Então, ela vai tomar essa própolis dentro da posologia, que tem várias pesquisas pelo mundo, tem na Alemanha, no Japão. Eu vou passar a concentração e a frequência que deve ser tomada, e aí a pessoa vai fazer, vai usar ou florais para essa doença, ou fazer a terapia para essa doença, até alopático também para essa doença. Mas Uhum. aí para quem já estiver com a doença. Então vai ter uma água vibracional e a própolis vermelha, porque ela vai ser bem Perfeito. concentrada para isso. Aí a gente fecha. A saúde Perfeito. é Porque aí conseguido. você vai ter a prevenção e o tratamento. E o tratamento. Isso. E depois, para o futuro, eu vou fazer outros compostos para algumas deficiências nossas, assim, sabe, assim, aquela pessoa que está sempre com medo das coisas, medo, medo, medo. Apesar disso ser uma emoção, isso faz parte do nosso corpo físico, isso faz parte da nossa porção espiritual. Aí já no caso, a alma, Uhum. tá? Então, assim, no futuro vai ter para isso também, sabe? Para as nossas deficiências. Porque na natureza tem a divindade. Então, não é, além da matéria física, ela vai ter também divindade. Então, a gente vai conseguir também equilibrar a pessoa por completo. Então, esse é o primeiro de alguns. Espero que sejam vários, né? Porque eu tenho, assim, olhando ela, porque eu tenho essas 13 espécies. Cada uma tem características diferentes da outra, sabe? Cada espécie, ela age, ela trabalha, ela se relaciona com as outras totalmente diferente. Então, eu queria pegar essas qualidades, essas características dela e ter própolis diferentes para diferentes situações no futuro humana. Vamos ver se a gente vai fechando tudo. Com certeza, eu tenho certeza que vai dar muito certo, já está dando muito certo. Primeiro porque, como você disse, tem muito embasamento científico, não é baseado em achismo, né, primo? É. E outra coisa que está tendo, como agora em Portugal já foram vendidos, né, vários assim no curso aqui no Brasil, os relatos que eu estou recebendo assim, hoje mesmo no consultório, de duas pessoas. Olha, Hoje. E esses relatos são assim maravilhosos. Eu estou assim super empolgado. Eu fico feliz porque, puxa, são das minhas filhinhas, né? Assim, das abelhas, a sim. beleza da natureza mostrando o seu efeito. Então são vários relatos também que depois numa outra oportunidade eu vou até falar alguns, porque a gente já Então, está num sabe o que seria tempo. importante, assim, uma sugestão, né? Você tem o Instagram do produto, não tem? Tem o Instagram do produto. Tem. Deixa eu escrever aqui. Será a Thalita consegue me ajudar? Eu gostaria que as pessoas que estão na live para seguir o seu Instagram. E nesse Instagram você poderia colocar esses depoimentos para as pessoas Sim. saberem o quanto Então, tem sido interessante, é, né? você me conhece. Como eu sou muito, muito, muito da natureza, eu tenho um Sim. certo bloqueio para essas mídias sociais e tudo mais. Mas eu vou superar isso porque, pelo amor pelas abelhas, eu faço Precisa. tudo. Precisa. Então, eu vou ter um.
e já tenho ele aberto. Sabe como é que chama? Hum. Doutor Abelha. Doutora Abelha, É, perfeito! e Dona Flor, que é a Thalita. Ah, vocês dois eu Doutora falo, um Abelha. composto Isso, sinérgico, vocês dois. o Doutor Abelha e Dona Flor. Doutora Flor. Então, nesse, eu vou começar ainda. Já falei com um rapaz, né, que vai trabalhar nisso. Eu Certo. vou fazer as filmagens e mostrar, assim, a cada semana, curiosidades sobre a abelha. Porque isso que eu falei aqui é uma pontinha de curiosidades que tem nas abelhas, para eu passar, que as pessoas precisam conhecer o quão importante que ela é para a nossa saúde e para a ecologia. Só para ter uma ideia, as nossas abelhas, assim, as nossas, quando eu falo as abelhas sem ferrão, para a Mata Atlântica, amazônicas, que são as mais diversificadas, né, no mundo, ela é responsável por 89% da polinização da Mata Atlântica, da Mata Amazônica. Se elas sumirem, 10% só não consegue manter a vida, né, aqui Eu ia te no país. perguntar E da nossa agricultura, 70%. Imagine o número de habitantes que tem no planeta hoje. Se diminuir 70% o alimento, nós vamos morrer juntos. Então, aham, elas são seres olha, necessários realmente para necessárias. nossa sobrevivência. São especiais. Então, eu quero ter esse canal, esse Instagram, para mostrar as curiosidades, a beleza, a inteligência Isso, desses faça seres isso. maravilhosos. Tá, E aí faça tem isso. também o do Beyond, que aí a gente vai colocando depois com o tempo, assim, alguns trabalhos, artigos científicos, Sim, né? sim. Mostrando, sim, porque tem muitos, mas assim, eu falei, são 7.000 ao todo. E da própolis vermelha, menos, porque ela é bem recente. E outra coisa, sabe algo que não é muito bonito que acontece aqui? 90% da produção da própolis vermelha no Brasil, o Japão leva. E a gente nem sabe o que faz lá. Eles compram. Poxa, Até o Globo Rural foi tentar entrevistar, eles, não, 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 nem falaram o que é, e saíram. Ninguém sabe, eles levam para nossa. lá. Não sabe se vende como própolis vermelha ou se usa em medicamentos, em outras coisas. Vejam, é uma coisa nossa, super, super especial. Então a gente tem que dar o devido valor, né? Sim, sim. E assim, o que eu te falei aquele dia que eu penso ser muito interessante, assim, você vê que as pessoas estão aqui ouvindo, fascinadas, eu tô vendo os comentários aqui, as pessoas estão fascinadas, essa é a palavra, por toda a história. Então, assim, o que eu queria, por que eu te convidei? Eu queria que as pessoas entendessem que eu não estou falando apenas de um produto como algo comercial, né? Eu estou mostrando que tem tudo, por trás de tudo isso tem uma paixão pela natureza, paixão pelas abelhas, né? E que isso foi criado com muito embasamento científico, com muito amor. E eu gostaria muito que você mostrasse isso no seu Instagram, sabe? Aquilo que você me mostrou, alguns vídeos, né? De você mostrando as abelhas, você lá na mata, né? Mostrando como é que isso tudo acontece. Por quê? Eu vou amar saber Eu, tudo eu, isso e eu vou ver esses vídeos. fazer isso. E olha só como é isso que você falou. Esse produto realmente tem pessoas que estão assistindo aqui que eles me conhecem, eles sabem isso daí de verdade. Eu tenho tanto amor por essas minhas árvorezinhas, pelos meus peixes e pelas abelhas, é Eu sei, tão grande pela natureza, que realmente foi feito mais pela paixão. eu sei. A consequência, o resultado financeiro, ele vai vir, mas assim, Sim, o principal foi a paixão. eu E, sei. como você falou, em cima, né? Porque você sabe, você me conhece, eu sou daquele, Sim, entra numa coisa, tem que estudar bem. Algo sim. que eu acredite muito, assim, que eu tenho a certeza. Então, em cima de trabalhos científicos. Aí vai ter o outro, que é o da Beyond mesmo, que é Beyond Propolis. Sim. Beyond em inglês, né? Acima, é mais do que própolis, tá? Mais do que própolis, porque a gente viu Eu aqui. fixei, até a Thalita colocou, eu fixei aqui o site, né? Isso. Fixei aqui o site. Ô, Aí, ó. Thalita, escreve também o Instagram do Beyond para eu colocar aqui também o pessoal seguir, porque. Ai, não É tem nenhum. igual. É É Beyond igual? Própolis. O Ah, Instagram é o é igual. Instagram. Ah, É. então ótimo, porque aí as pessoas vão ter acesso. Até porque eu sei que quando eu terminar a live, vão perguntar onde que compra. Então Aí, o site já aí tá aí no já. site já tem. Compra no site e tem a entrega aí pelo site também. Mas, assim, o outro Instagram, eu não vou ficar, não é tanto falar sobre o produto, é realmente falar sobre as abelhas. A pessoa vai Sim. chegar à conclusão que realmente porque tem tanta curiosidade, eu queria tanto que as pessoas soubessem. Ah, Elas, compartilha com a gente, elas são primo, tudo isso. fascinantes. Eu vou na mata, assim, para colocar, que nessa época eu falei, né? Porque se elas não acharem em casa, elas vão morrer.
Eu Uhum, fui há 15 dias atrás, antes de ter ido dar palestra naquele congresso médico, uhum. eu coloquei 17 abrigos temporários na mata, eu e a Thalita. Andei assim 45 minutos, quase uma hora, num local lindo. O carro e a última casa estava bem longe, né? E coloquei vários. Então, naquela região, porque aquilo lá já foi tudo cortado há uns anos atrás. Se elas não acharem abrigo, ela vai entrar nesse daí. E aí vai conseguir Nossa! manter vivo. E a Thalita tirou algumas fotos, então eu preciso Ah, colocar isso. posta! Eu com a bota entrando na mata, facão, colocando a isca Posta! na árvore. Ah, Eu vou posta pra pôr, porque gente ver, primo. Vai ser muito legal, porque eu vi como as pessoas ficaram encantadas aqui. E assim, é bom a gente saber, né? A história, toda essa história que você contou, dessa paixão. E não é uma coisa da noite pro dia, né? São anos de não, são pesquisa, de anos. observação. E eu vou querer filmar muito ela assim na caixa, que eu falei que eu coloco um plástico transparente. Você precisa de ver que apaixonante que é, Que ver lindo! a Vossa Majestade se comunicando com as outras. É muito lindo. Eu vou falar que chega a ser algo assim tão especial que eu acho que uma pessoa que é totalmente cética, até ateu, eu acho que ele vai começar a refletir, Não porque é muito, é? muito especial mesmo. Não é exagero de quem é apaixonado por abelha, não. Quando eu Sim. começar a colocar isso no Instagram, as pessoas vão ver e vão concordar comigo. É muito especial mesmo, muito bonito. Nossa, eu tô muito feliz. Olha, muito obrigada. Obrigada mesmo Eu por que aceitar agradeço esse por ter convite. me convidado. Poxa, eu tô muito feliz. E assim, por mim, eu ficaria mais 2 horas aqui falando e te ouvindo, na verdade. Mais te ouvindo, né? A gente Porque faz eu sei para que você. frente, sabe o quê? Hum, Alguns de trabalhos científicos, tudo uma coisa boa! um pouco mais técnica, a gente faz para Vamos frente. fazer? Vamos Isso. deixar para o ano que vem, porque agora o pessoal vai É. para as festas, tudo. Não, e Então, por favor. também, Ah, agora eu preciso dar uma descansada, porque se você souber o ritmo que eu estava no consultório aqui, dando aula, ontem eu terminei a aula do cérebro, que foram várias, fica até 11 horas da noite. Então, assim, eu dá um sei. tempinho, e aí no Isso. outro ano vamos fazer essa parte mais científica, a gente fala Excelente. uma outra Sim, live. porque as pessoas vão sabendo, porque quem é da área da saúde, por exemplo, os meus amigos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, gostam muito dessa questão dos trabalhos, do embasamento científico mesmo, né? Então vai ser bem interessante, porque outra coisa que eu te perguntar, criança pode utilizar? Criança pode utilizar, inclusive grávida, só que aí, grávida e criança tem que seguir a posologia que está aí. Tá. Isso é meio arriscado do quê? Porque ela é tão gostosa, a gente falou que é docinho, que você tem que dar para a criança e tem que tirar, porque senão ela vai querer ficar, né? E, É. e o único risco é porque tem um pouco de álcool, nada demais. Só Tá. que 2 borrifadas, mesmo a grávida, ela pode, por ser muito pouquinho, a quantidade é muito baixa, né? E da criança, então, menos problema ainda. Sim, porque eu vejo as Outra crianças, coisa, né, com amidalite e sempre sim, com e aí se garganta. explicar mais diretamente, abrir mais a garganta e colocar lá, melhor ainda, porque aí vai ter o Tá, contato realmente, a ação melhor ainda, tá? perfeito. Ela é Perfeito. muito forte para isso. E sabe aonde uma paciente minha utilizou? Em uma ferida na perna que não fechava há um bom tempo. Olha, E pela ela ação colocou cicatrizante, né? isso. E uma outra é aluna, é professora, assim, de um conhecimento altíssimo. Admiro muito ela. Ela já fez vários cursos. Ela adora assistir o meu e eu também admiro muito dela. Ela tem aquela, acho que é rosácea que ela tem. Não sei exatamente o que ela Ah, tem, sim, mas sim. ela amanheceu com o rosto extremamente vermelho, uma inflamação assim muito forte. E ela pegou, colocou direto assim e passou. Como tem o físico, mas tem também o vibracional, e tem o emergencial, que é muito forte e tudo, Uhum. a recuperação foi assim, extremamente rápida. Coisa de uma hora, o rosto dela estava total. Ela tirou foto. Isso daí depois eu vou colocar, assim, Perfeito. sabe? Sim, Publicar isso. O como que ela estava sim. antes e uma hora depois. Você fala, "Meu, é incrível isso. Porque ele é. Por isso que é Beyond Própolis. É mais do que o própolis, né? É Ele fez mais. a ação da própolis, dessa vermelha, que já é fabulosa, ainda mais. Então, estou pegando agora Os esses relatos relatos. e também algumas fotos. E teve também a paciente que fez na ferida, já direto. Então, não necessariamente só Só, tomando. sim. E Os, os sabe o que eu queria? antigos, com mel, Eu só queria agradecer aqui a presença da A Luz das Flores, que na verdade eu sei que é o César, não é? meu irmãozão.
Pois é, porque na outra live com a Thalita, ele me mandou uma mensagem, oi, querida, porque eu li A Luz das Flores. César, não vou te chamar mais de querida, é querido, tá bom? E E eu olha, sei que ele está presente aqui na pensa live. numa pessoa com conhecimento Do César, né? físico e espiritual. É assim, super estudioso. Você fala que eu gosto de fazer, né, de entrar de cabeça. Ele Por também. isso que eu chamo ele de irmão. E perguntaram também se a live vai ficar gravada. Vai sim, gente. Eu vou gravar lá no meu perfil, né? E vocês podem acessar e assistir novamente, porque essa live tem que assistir muitas vezes, porque foi muita informação preciosa. E nós vamos ter mais lives, então. Tá Vamos ter. combinado já. Porque elas têm tanto para passar para a gente. Sim, sim. Primo, muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe seu trabalho junto com a Amém. Thalita. Todos nós. Que você é meu primo e ela é minha prima, porque, olha, eu vou falar que Deus fez e juntou vocês dois. Vocês também, é uma sinergia maravilhosa, né? E eu sei que vocês vão contribuir muito com a humanidade ainda, né? Já fazem isso, mas eu sei que vão ter muitas coisas pela frente ainda. Tenho certeza que o próprio Deus vai inspirar vocês a terem mais produtos oriundos da natureza, então isso é muito Amém. interessante. Obrigada, obrigada Eu mesmo. Um que beijo para a agradeço. Thalita. Um beijo para você Dou e para sim. todos que ficaram com a gente aqui até agora. Gente, muito Isso. obrigada Muito pelo obrigado carinho, pelo tempo de vocês aqui para ouvir tudo isso, né? Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um beijão, prima, Beijo, e um beijão para pessoal. todos. Muito Tchau, tchau. obrigada. Boa noite. Até Boa a noite. próxima.